Oi, gente! E aí, galera? Hoje a gente veio falar sobre os valores que a gente pagou em Londres. Como a gente fez, como a gente gastou, o que a gente gastou, foi dinheiro pra cacete. Sim, passagens aéreas, transporte público, todas essas dicas que a gente vai dar pra você que tá indo pra Londres. Ou você que está planejando fazer uma Eurotrip, quanto que a gente gastou. A acomodação a gente não pagou porque a gente ficou na casa do meu irmão. E eu não ia pagar mesmo, é meu irmão, vai cobrar. Vai cobrar não. Sim, galera, mas pelo que a gente tinha pesquisado antes... Era bem caro. Não é barato. Mas assim, como a gente não pagou a acomodação, então a gente não sabe os valores de Londres. Sim, em relação à acomodação. Mas vamos começar pelo início, pela passagem. Fomos de Ryanair. Sim, a nossa passagem de Dublin para Londres foi 20 euros para cada um. Lembrando que 40 os dois, né? E a gente foi de Dublin para Londres. Não teve imigração na hora que a gente chegou em Londres. Antes de sair de Dublin, a gente precisou mostrar passaporte, a passagem pros carinhas da Ryanair, mas imigração mesmo não teve. Nem carimbinho de Londres teve. Foi bem tranquilo. O primeiro gasto já é logo o transporte, né? Pra sair do aeroporto, a gente pegou um ônibus que na verdade já estava pago. Cortesia aí do meu irmão. Tem vários valores lá. Quando você pega o ônibus, você pode ir de ônibus, de trem, pegar um táxi, sei lá. Mas a gente pegou o ônibus e só foi até a metade do caminho, então foi 18 libras. Descemos do ônibus que levou a gente do aeroporto para o centro de Londres e a gente já foi para a estação de metrô. E lá a gente já fez o Oyster. A gente vai deixar a imagem aqui para vocês. E aí fizemos semanal por 7 dias, dá em torno aí de 40 libras por pessoa. Galera, lembrando que é libra, não é euro em Londres. Então, aí você pode usar o ônibus quantas vezes você quiser, você pode usar o metrô, só que é dividido por zonas o metrô, então você tem que tomar cuidado se você vai usar só a zona 1, zona 2, vai usar a zona 3, zona 4, depende. Quanto mais zonas você usar, mais caro o Oyster fica. E quanto menos zonas você usar, mais barato ele fica. Sim, lembrando que foi por causa que a gente fez para 7 dias, mas você pode fazer para 3. Quantos dias você for ficar em Londres, dá pra você fazer. Tá, e a gente vai falar agora os valores que a gente pagou em relação a atrações, pontos turísticos que a gente quis ir. Tem muita coisa no vídeo que vocês viram de segunda, se vocês não viram ainda, então clique aqui pra ver. A gente foi mais nos pontos turísticos mesmo, tipo a London Eye. Que foi 52 euros, dá 26 euros por pessoa. Porém, se você for em mais de uma atração, por exemplo, lá você pode comprar para ir no Museu de Cera, pode ir para comprar em outras atrações, sai mais barato. Sim, você consegue fazer um pacote, então você consegue ir na London Eye e ir no Museu de Cera, eles juntam esse valor, dão um desconto e sai mais em conta você fazer os dois. A gente só queria ir mesmo na London Eye. Então a gente foi na London Eye. A gente foi no bondinho em Londres, que é bem bacana. Eles usam como meio de transporte mesmo. E a gente pagou 3,50 libras por pessoa. Sim, e eu acho que foi esse valor porque a gente tava com o Oyster, que é aquele bilhete único de Londres que você também consegue passar pra ir nesse bondinho. Mas você também pode comprar um ticketzinho separado, aí você escolhe. Depois nós fomos para Brighton, que é uma cidadezinha um pouquinho afastada de Londres. Sim, onde tem as praias. E pra lá a gente foi de trem, que levou cerca de 1 hora. 1 hora. E pagamos 36 libras para ir para Brighton. Só o trem, ida e volta, né? Isso. E lá em Brighton tem um Brighton Pier, que é um parque de diversões que você paga um valor e você pode usar todas as atrações lá. Ou você pode pagar por cada atração que você for. A gente pagou o valor fechado, que foi de 20 libras. 20 libras para cada um, para usar todos os brinquedos e ficar quanto tempo você quisesse lá dentro. Isso é bem legal. É pequenininho, mas é bem legal o parquezinho. Vale a pena você pagar o cartãozinho fechado se você ficar usando todos os brinquedos. Se for só em um,
aí não compensa, né? Só paga só para aquele brinquedo e depois vai embora. Como íamos ficar o dia inteiro, então compensou fazer. A alimentação é mais ou menos em média 10 libras por pessoa, assim, pra você comer, almoçar. Depende de onde você vai querer comer. Tem restaurantes muito caros, mas também tem restaurantes que você consegue comer tranquilamente sem ter que pagar muito caro. Lá a gente não gastou tanto com alimentação porque estávamos na casa do irmão do Arthur. Então eles cozinhavam, a gente comia bastante em casa, então a gente quase não saía muito pra comer fora. E no final, depois no último dia pra gente ir embora pro aeroporto, gastamos 29 libras, que foi pra pegar o trem até o outro aeroporto, que também era longe pra caramba. Mas os gastos foram mais ou menos esses. Daí em média aí a gente fez 80 libras por dia. Tinha dia que a gente chegava nos 80 libras, tinha dia que a gente não chegava. Essa é uma média só para vocês terem uma base, assim, 80 libras dá tranquilo. E pontos positivos e negativos de Londres? Sim, pontos negativos. Banheiro. Os pontos turísticos, eles ficam bem próximos um do outro, então você consegue meio que fazer tudo num dia só. Só que você pra ir no banheiro, não tem banheiro. Não, até tem banheiro nos pontos turísticos, só que todos eles são pagos. A grande maioria, assim, é tudo pago, assim, até mesmo nos transportes públicos de Londres, metrô e tal, é tudo pago, assim. Tem uma ou outra estação que é gratuita, às vezes até shopping quando você entra é pago. Aí varia de 20 cents até 1 libra, 1 e pouco, aí varia de lugar para lugar. Quanto mais perto do centro, aí mais caro fica. Então, mais um ponto negativo é que os transportes públicos não são baratos, galera. Mesmo com o Oyster, ainda é carinho. É um pouquinho caro, né? Outro ponto negativo é o trânsito, galera. Sim, Londres é muito parecido com São Paulo na nossa visão. E não é diferente em relação ao trânsito. O trânsito é um pouquinho puxado, assim. É uma São Paulo evoluída, assim, porque a gente estava no ônibus e o farol abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou e a gente ficou. Sim, porém, os transportes públicos são pontuais, galera. Normalmente não atrasa e em cada ponto de ônibus... Mas isso é ponto negativo, você tá juntando com ponto positivo? Mas ele vai separar? Então não, então fala. Não, mas você já tinha falado, né, pontos negativos. Você que falou pontos negativos. Não, você falou, amor. Nós se estiver editando o vídeo, você vai ver. E pontos positivos e negativos de Londres? Sim. Agora, pontos positivos de Londres. O transporte é muito bom. Sim, o transporte público ele é pontual. Então, em alguns pontos de ônibus, você consegue até ver quantos minutos faltam pro ônibus que você tá esperando chegar naquele ponto. E os transportes públicos, principalmente os ônibus, por ser de 2 andares, eu acho que é por causa disso, não ficam tão cheios, tão lotados. A gente andou bastante de ônibus e... quase nunca tava lotado, era raro, assim, sempre tinha lugar para sentar. Acreditamos também que seja pelo fato dos metrôs terem em todo lugar. Você sai, você já tem um metrô aqui, um metrô ali, um metrô ali, então todo lugar que tem metrô fica mais fácil. Então muita gente usa metrô. Outro ponto positivo também é a educação dos ingleses. Eu gostei, eu tive uma boa experiência. Pessoas já tinham comentado nos nossos vídeos falando que não tiveram uma boa experiência em Londres. A nossa experiência foi muito boa. Todas as vezes que a gente pediu informação, pelo fato da gente ter aprendido inglês americano, muda um pouco, eles não gostam e tal. Foi muito bem, a gente sempre foi muito bem atendido em todos os lugares quando a gente foi pedir informação nos trens. Então não tivemos problema nenhum em Londres, a educação deles foi muito boa, o cara ajudou a gente, pesquisou e tal, foi atrás. Então a nossa experiência com a educação deles foi muito boa. Mas você não tem a mesma experiência. Mas a nossa foi muito boa, outro ponto positivo de Londres. Considerações finais, eu gostei bastante de Londres, eu voltaria para Londres. Eu gostei muito. A não sei se pelo fato que meu irmão estava lá, que a gente brincou bastante. Mas eu gostei muito. Eu não gostei tanto de Londres, galera. Porque nós é o casal do contra. Quando eu concordar com uma coisa, você vai discordar de outra. Eu não sei como a gente ainda tá casado. Me julgue, mas não curti. Não é que eu não curti, eu gostei. É muito bonito, mas assim, é muito cheio. É muito cheio, tem muito trânsito. A gente tinha bastante dias pra ficar lá em Londres,
Mas se você for pensar em uma pessoa que tá fazendo uma Eurotrip de ficar 2, 3 dias, é um pouco mais complicado. E que mais? E é São Paulo. Eu achei muito parecido com São Paulo. E assim, eu não curto muito, eu prefiro o interiorzinho, eu prefiro pouca gente. Tudo pequenininho que dê pra você ir a pé. E em Londres não é o caso. Eu indico Londres. Mas assim, indico pra você usar bastante metrô. Se você for ficar poucos dias, não use muito ônibus, senão você vai ficar tipo 3 horas. Perder muito tempo no trânsito. Você vai perder muito tempo. Como a gente ia ficar muitos dias, a gente ia de boa, pegava ônibus, ia, andava, conhecia muito a cidade. Então, é isso. Acho que a gente falou tudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários que a gente tira as dúvidas. Fala quanto a gente gastou. Porque não é falar mesmo quanto foi, quanto não foi. O pessoal fica dessa, não sei, foi tanto, você vai gastar isso. A gente gastou isso, uma média assim, a gente ficou uma semana, deu uma média de 600 libras. Mas é porque a gente gastou bem, a gente foi, ó, vamos gastar e vamos embora. Mas dá pra você fazer isso, 80 libras por dia, não gasta tanto, né? Se gostou então, Sueli, fala aí pro pessoal, que o pessoal acho que já sabe, mas se tiver vendo esse vídeo pela primeira vez no YouTube, fala aí, Sueli. Se gostou, deixe seu gostei aqui embaixo do nosso vídeo. Inscreva-se no canal. E deixe nos comentários as dúvidas que vocês têm sobre uma viagem para Londres. É só comprar pela Ryanair, pelo site da Ryanair. É, se você tá dentro da Europa, né? Você tá no Brasil, você vai gastar uma porra, meu irmão. Ai, a gente não sabe dizer, mas estando dentro da Europa, pode deixar as dúvidas aqui nos comentários que a gente vai responder. É isso aí, até a próxima, com imagens da Itália, que tem muita historinha, teve até xixi. Quiser saber, é só segunda agora. Quinta, né? Quinta, é. Só quinta da outra semana, mas segunda tem vídeo da Itália, então... Olá, tudo bem? Estamos com 5 quilos a mais depois de 5 países. Oi, gente. Calma! Vai. Então, infelizmente... É que a gente não ensaiou dessa vez, então tipo, um tá entrando na meio do outro. Mas assim, acomodação é uma borboleta, borboleta.